Galera, bom dia a todos, bom dia pessoal, bom dia. Obrigado pela presença de vocês. Nós estamos começando o nosso dia. Os fones são para nos ajudar a ouvir, apesar do som externo. Então espero que ajude vocês. E nós vamos conversar um pouquinho sobre história e imagens. O Brasil, os séculos 20, 21. O mundo do século do 20 estava ligado diretamente a um sonho que cresceu bastante, chamado de Belle Époque, em que o ser humano acredita que a tecnologia, o avanço, o desenvolvimento humano traria paz e prosperidade a todos. Nesse sentido, pessoal, a imagem de uma feira universal vai ser bastante repetitiva para nós. O sonho de que o ser humano traria uma tecnologia sem limites, promoveria o avanço, o desenvolvimento humano, promoveria a paz, promoveria a alegria, a satisfação em todos os sentidos. Então, o esforço que quero mostrar com vocês aqui com as imagens é mostrar um pouco o que o Enem utiliza bastante, que é a leitura, a interpretação dessas imagens sobre essa paz e prosperidade. Então, por exemplo, quando falamos da Torre Eiffel, o que nós estamos falando? Do quanto o homem poderia fazer com ferro, o quanto o homem poderia fazer com arrebites, construindo um símbolo gigantesco de avanço, de desenvolvimento humano. Peguei essas imagens aqui com alguns turistas, para vocês verem um pouquinho da Belle Époque. Olha só a torre, como ela é gigantesca. Olha como aparece também a Estátua da Liberdade, que também é um símbolo dessa época, um presente francês aos americanos. Então, vejam o tamanho, a grandeza desses processos. Paralelo a esse desenvolvimento tecnológico, nós temos o chamado neocolonialismo, quando os europeus partem para o domínio da África, vão reparti-la nesse sentido. Olha como nós temos, por exemplo, nessa imagem, o Império Britânico. Olha como era grande o império onde o sol nunca se põe. Era assim que eles chamavam o Império Britânico nesse cenário. Olha o projeto de Rhodes, que é o projeto britânico de desenvolvimento na África. Esse projeto se chamava do Cabo ao Cairo. Vejam, pessoal, olhem na imagem, analisem comigo. Olha o que Rhodes está mostrando, que a Inglaterra deve dominar o Cairo, aqui no Egito, até o Cabo, na África do Sul. Ou seja, um grande projeto de conquista, de desenvolvimento, de tomada e de avanço. Olha o Bismarck na chamada Conferência de Berlim, entre 1884 e 85. Percebam que aquela ideia de paz, de prosperidade, da Belle Époque, acabou se transformando numa ideia de dominação e conquista, expansão de territórios. Esse mapa dos Balcãs mostra o que vai gerar o início da Primeira Guerra Mundial. As disputas nacionalistas que vão aparecer para a independência da Bulgária, da Sérvia, da Bósnia, da Romênia, contra o Império Austro-Húngaro, e apoiado pelos russos. Os russos queriam apoiar essas várias independências por aqui, para poder passar pelo Estreito de Bósforo e ter uma saída de água quente pelo Mediterrâneo. Então esse era o sonho deles. E aí o que acontece no dia 28 de junho de 1914? O príncipe herdeiro austro-húngaro, Franz Ferdinand, o Francisco Ferdinando, também conhecido como Chico Nandinho, vai aparecer por lá e vai tentar promover uma unificação. E aí sabe o que vai acontecer? Ele vai ser assassinado por esse brother, o Gavrilo Princip. E aí, o que acontece? Esse cartaz traduz muito bem o que vai ser a Primeira Guerra Mundial. A Sérvia de um lado, aqui está a Sérvia de um lado, pequenininha, e aqui está a Áustria. A Áustria preparada para atacar a Sérvia. Mas veja o que o cartaz se chama The Power Behind, o poder por trás. Quem está por trás dessa Sérvia aqui, galera? A Rússia. Olha a Rússia aqui, ó. É a política de alianças que vai acabar gerando uma guerra mundial. A mobilização dessa guerra é geral. Olhem o cartaz francês.
Olha o cartaz britânico que o Império precisa de homens. Austrália, Canadá, Índia, Nova Zelândia, todos devem se unir. Meio que num estilo high school. We are all in this together. Let's have some fun. É esse sonho que aparece. Na Primeira Guerra Mundial, as mulheres dizem para os soldados, vão, são mulheres desamparadas, segundo esse cartaz. Num outro cartaz, vejam, sexo frágil, o lugar da mulher é em casa, dizem as antissufragistas. Mas olha a mulher participando ativamente da guerra, salvando vidas, ajudando pessoas. O cartaz mais famoso da Primeira Guerra, o Tio Sam, o Uncle Sam, apareceu porque os americanos esperavam barris que aparecia US. Esses barrilzinhos que apareciam US, os americanos começaram a chamar de Uncle Sam. Então, é a partir daí, pessoal, é a partir daí que surge o cartaz Eu quero vocês para o exército americano. Esse é um outro cartaz que mostra os alemães como brutos destruidores da liberdade no mundo. Essa liberdade estabelecida pela mulher, dominada agora pelos alemães, conquistadores e opressores. Aqui, galera, as grandes armas da Primeira Guerra Mundial. Chamei um amigo meu para tirar foto para vocês verem como as armas eram grandes. Estes eram os canhões de tiro rápido da Primeira Guerra, que destruíam cavalaria de uma maneira muito rápida. Aqui a metralhadora, que vai fazer acabar a guerra direta, vai fazer o ser humano se afundar num buraco, chamado trincheira, porque se você ficar na frente de uma arma dessa, você toma tiro até as horas e acaba morrendo em pouco tempo. Olha a trincheira como que era, pessoal, um buraco estreito, apertado. Olha como a trincheira era um lugar difícil de se viver, bem difícil mesmo. A Primeira Guerra ela vai acabar matando mais de 9 milhões de pessoas, ferindo mais de 20 milhões de pessoas. É um grande processo. Agora, quando essa guerra está acabando, surge um sonho alternativo. Que sonho alternativo era esse? O mundo socialista, conduzido por esse brother chamado Lenin, que vai gerar a chamada Revolução Russa. Uma revolução que une, de um lado, os trabalhadores rurais, do outro lado, os trabalhadores urbanos e, para completar, os militares. E do outro lado, aqui a demonstração de que Trotsky, com o Exército Vermelho, venceria todos os inimigos. Quem são os inimigos? O chamado Exército Branco, dentro da Guerra Civil que se inicia na Rússia a partir desse processo. Quando Lenin morre, 1924, a disputa de poder é entre Stalin e Trotsky. Stalin vence. Aqui está a imagem dele, o chamado mão de ferro. E aí, quando ele domina, ele cria um programa de forte desenvolvimento industrial, mas ao mesmo tempo de enorme repressão àqueles considerados opositores. Os gulags eram campos de concentração para os opositores, de uma maneira muito forte. Por outro lado, outro projeto extremo surge ligado ao fascismo de Benito Mussolini. O Faccio é essa imagem aqui, para vocês conhecerem. Era um símbolo de poder romano. Mostrava que unidos os romanos venceriam, se ampliariam, dominariam territórios. Essa imagem, inclusive, foi a imagem que caiu na Unicamp 2019, sobre a população dizendo sim ao avanço fascista, ao avanço dos camisas negras, a fraternidade dentro da Itália. Por outro lado, no capitalismo, surge a maior crise da história, em 1929. Essa imagem, ela mostra a tradução muito forte nesse sentido. Não há nenhum caminho como o caminho do modo de vida americano, American Way of Life. Mas vejam que do outro lado, o que nós temos? Um terror gigantesco, a fila enorme de desempregados. Essas imagens se proliferam rápido nos Estados Unidos. Gente pedindo emprego, a bolsa que quebrou, a fome e a miséria se propagando no mundo. Inegavelmente, a crise de 29 vai fazer acender
um sentimento já forte, nacionalista na Alemanha, que conduz, em última instância, à formação do nazismo, o avanço de uma nazificação da sociedade alemã. É nesse sentido que eles convencem a população de que a culpa por trás dos problemas estava diretamente ligada aos judeus. Olha quantas imagens, quantos cartazes de 1930, década de 1930, ligada aos judeus como culpados do mundo. Então, culpados pelos americanos, pelos ingleses, culpados pela fome, culpados pelo socialismo, judeus culpados de tudo. Do outro lado, a propaganda nazista traz um outro projeto. Então, o que você tem aqui? Você tem a família reunida, forte, desenvolvida, a união dos trabalhadores, Adolf Hitler promovendo a luz, promovendo o sonho, o avanço, o desenvolvimento. E no Brasil, como é que estão essas questões? Como elas se manifestam? Vejam que de um lado nós temos aqui, o poder muito forte dos coronéis. Então olha essa charge, essa terrinha aqui é minha, cadê o seu documento? O meu está aqui, o chamado jagunço. Então o jagunço dos senhores garante força, garante avanço, garante desenvolvimento. E aí, é assim, com a crise de 29, que Getúlio Vargas pede licença para Júlio Prestes de uma maneira não muito cordial. É o que aparece aqui nessa imagem. Veja, a Revolução de 1930. Getúlio Vargas assumindo a cadeira de presidente. Vargas é um político populista porque atua com habilidade, mudando de jeitos durante 15 anos de poder. E depois, na sua volta, nos 4 anos finais. O que rola com o Vargas? Ele se estabelece nessa política populista de contagiar as massas. Então nós temos o Vargas produzindo isso, nós temos Cárdenas produzindo isso no México, nós temos Perón e Evita produzindo isso na Argentina. O populismo é um fenômeno da América Latina, em grande medida ligado à população urbana que passou a ascender com a chamada industrialização tardia. Os paulistas reagem, porque eles dominavam a política nacional até antes de Getúlio Vargas. O que isso gera? A Revolução Constitucionalista de 1932. Olha os paulistas dizendo que estavam lutando contra um Getúlio fraco, desamparado, ditador. Nós, paulistas, somos os bandeirantes, destemidos, corajosos, e nós tínhamos então um dever a cumprir. Os paulistas deveriam doar o seu ouro e ir para as armas, em memória aos 4 estudantes mortos nas manifestações prévias do dia 23 de maio de 1932, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Vejam as nossas crianças participando dos movimentos. Foi a primeira vez que no Brasil foram utilizados aviões para atacar a nossa população. É curioso nesse sentido e ao mesmo tempo triste que foi nesse cenário que Santos Dumont se suicidou. Uma das grandes tristezas do nosso grande Santos Dumont foi justamente ver o seu invento sendo utilizado para a morte, para matar milhares de paulistas em 1932. Galera, o radicalismo também chega no Brasil. De um lado aparece a Aliança Nacional Libertadora e do outro lado o que vemos aqui, a AIB, a Ação Integralista Brasileira, liderado por Plínio Salgado. Os camisas verdes propunham Anauê, Deus, Pátria e Família, o sonho de um fascismo no Brasil. Do outro lado, a ANL, liderada por Luiz Carlos Prestes, defendia pão, terra e liberdade, muito ligada ao movimento promovido pela União Soviética. Então, o radicalismo aparece no Brasil, e aí, nesse sentido, nós temos um Vargas que varia, feliz em 30, triste com a Revolução Paulista em 32, um Vargas que se perpetua no poder em 34, um Vargas que fica revoltado com as ações
comunistas entre 36 e 37 e se aproveita disso para dar um golpe em 37 e se perpetuar no poder a partir daí. Vejam essa imagem que inclusive caiu no Enem, de um Vargas muito parecido com Adolf Hitler, contagiando a população, trazendo a população para perto. Um Vargas amoroso, um pai bondoso, que cuida deste país. Olha como há uma semelhança impressionante nesses cartazes. A inspiração é evidente, contagiar as massas para o sonho de domínio, de conquista, de expansão e perpetuação no poder, sem dúvida nenhuma. Vargas vai utilizar então um discurso trabalhista extremamente importante, que no Estado Novo, de 37 a 45, vai trazer a maioria dos direitos trabalhistas. Isso é consolidado em 1943, com a chamada CLT. A Segunda Guerra, no entanto, aparece. Vejam que a mulher aqui mudou. A mulher que antes dizia, vai homens, agora ela aparece dizendo, nós podemos fazer isso, nós podemos cuidar das relações, nós podemos cuidar da produção, nós podemos fazer o que nós quisermos. Ainda que uma dona de casa, mostrando ser guerreira, batalhadora e sonhadora por um mundo melhor. As imagens revelam um pouco a participação, primeiro, soviética, a participação, segundo, dos aliados em termos gerais, e a terceira imagem, a participação do Brasil na Segunda Guerra. A FEB, Força Expedicionária Brasileira, dizia-se que só iria para a guerra no dia que uma cobra fumasse. Daí o lema do nosso exército, os parcinhas, a cobra fumou. Vamos para cima deles, aqui é Brasil, moleque. A cobra fumando aqui, ó, sem dó, indo para cima dos brother, moleque. Vamos Brasil, irmãos de armas, olha a cobrinha fumando. Mas ao mesmo tempo, o Brasil entra nessa guerra muito ligada à construção da nossa primeira siderúrgica, galera. Foi um grande projeto industrial. Vargas, apesar de ser um amante do poder, um ditador, ele tinha um projeto industrial para o Brasil, promover um grande desenvolvimento da siderúrgica. O Brasil vai ser o primeiro país periférico da história a ter uma siderúrgica. Então, nesse sentido, a empresa que vai aparecer por aqui em Volta Redonda, a SNI, ela vai ser esse grande sonho. Por isso que o Vargas ele é uma metamorfose. Em 37, quando ele dá um golpe, ele parece muito o Führer na Alemanha. Agora, em 41, o Brasil acaba se juntando aos Estados Unidos pela construção da SNI. E em 45, Vargas está ligado aos socialistas porque ele queria tentar se manter ao poder. Por isso que ele vira o camarada Vargavsky. Agora, o que acontece com ele? O Brasil luta pela liberdade no mundo sem vivê-la por aqui. É isso que a imagem revela para a gente. Vejam, os brasileiros começam a dizer que não fazia sentido lutar pela liberdade na Europa sem ter esta liberdade por aqui. Então, o que isso gera para a gente? Gera a saída de Vargas no poder. Os militares acabam retirando Getúlio Vargas no poder, mas em pouco tempo, o apoio de Getúlio vai fazer o general Eurico Gaspar Dutra entrar no poder. A redemocratização aparece por aqui. O Brasil participa de momentos internacionais famosos. Em 47, o Brasil participa da Assembleia da ONU, presidida por Oswaldo Aranha, que cria o Estado de Israel. Aparece em 1947. E aí, o Estado de Israel fica estabelecido em 1948, como uma forma do mundo demonstrar apoio à morte de mais de 6 milhões de judeus, ou seja, uma compensação pela morte de tantos judeus ao longo do tempo na Segunda Guerra Mundial. É assim que é criado o Estado de Israel. Mas a Guerra Fria aparece nesse cenário. Por quê? Porque os Estados Unidos vencem a guerra de um lado, o lado do Pacífico contra o Japão, mostrando as bombas nucleares, e inegavelmente os soviéticos são os grandes responsáveis pela vitória na Europa, por conter a força nazista. Então, essas duas superpotências, a partir daqui, tentam repartir o mundo. É uma guerra fria, porque se fosse quente, não estaríamos mais aqui.
A capacidade nuclear dos dois países destruiria o mundo algumas vezes. Então, galera, o que o cartaz mostra? De um lado, os Estados Unidos, liberdade. Do outro lado, os soviéticos, oprimindo nações. Olha o que vai acontecer se a Rússia vencer. Olha a donzela triste, desamparada, dominada. Olha o que os americanos dizem. Obrigado, Deus, pela bomba atômica. Poder, 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 diretamente de Deus para a sua vida. Olha o que pode acontecer aqui. Os soviéticos podem destruir tudo. Então, o que nós precisamos fazer? Ter as bombas primeiro. Então, que nós tenhamos as bombas primeiro. O que isso gera no Brasil? No Brasil, a aproximação com os Estados Unidos na Guerra Fria vai gerar uma crise do populismo, que se manifesta logo de cara no governo do Vargas. Quando Vargas tenta proteger a indústria nacional contra o capitalismo internacional, e o símbolo máximo disso é a criação da Eletrobras, o projeto da Eletrobras e a criação da Petrobras, o que isso gera, galera? A morte de Getúlio Vargas. Vargas se mata em torno de uma grande questão. Vargas se mata para que ele não perdesse sua força, o seu apoio, o seu avanço, o seu desenvolvimento e a memória de um líder do povo, ligado ao povo e associado ao povo. E aí, depois de Vargas, o continuador desse projeto nacional, mas em certa medida ligado às empresas multinacionais, sem dúvida nenhuma, pessoal, é Juscelino Kubitschek, que vemos na imagem a seguir. O Juscelino Kubitschek pedindo um dinheiro do capital internacional e, ao mesmo tempo, ligado ao seu projeto industrial, sem se preocupar com o povo, sem estar ligado ao povo. Essa imagem aqui, ó, é justamente isso. Vejam só, ele, JK, quer falar do automóvel, quer trazer as estradas, quer gerar um forte desenvolvimento. Mas o que nós temos do outro lado? Qual é o problema que aparece aqui, pessoal? O povo passando fome. Vocês conseguem ver isso? É o Zé do Povo do outro lado. Olha a outra ideia importante, ó. O Brasil vai construir Brasília, e inegavelmente Brasília foi um grande símbolo, um forte avanço, um grande desenvolvimento. Mas Brasília, por outro lado, gera um grande problema. Qual é o grande problema de Brasília? Inflação, corrupção. Isso vai aparecer bastante aqui, inegavelmente. Então veja, daí que vem a ideia de que o JK é um faraó. O JK muito ligado a suborno, a corrupção, produzindo a grande capital no centro-oeste. Beleza. Quem aparece depois? O famoso Jânio Quadros, com a sua vassourinha e a varrer a corrupção, a bandalheira no Brasil, seria um dominador do povo, pelo povo e para o povo. Quem aparece depois? João Goulart. João Goulart, que acaba com um sistema parlamentar que foi criado para que ele não assumisse o poder, mas o povo o coloca em 63. E nesse cenário que João Goulart está no poder, a Guerra Fria cresce de uma maneira absurda na América Latina. Como? A partir de Fidel Castro, que em 1959 tomou o poder em Cuba e em 61 se declarou socialista. O que isso gera, galera? Isso gera essa imagem aqui, ó. Os cubanos estão sendo aprisionados pelo socialismo, mas o Brasil vai de mal a pior. E aí, o que isso vai gerar? O medo dessa propagação soviética em Cuba vai inclusive demonstrar o momento em que quase a Guerra Fria virou quente, a famosa crise dos mísseis. Olha a crise dos mísseis em imagens. De um lado, o presidente americano, do outro lado, o presidente soviético, líder soviético. Então, Nikita Khrushchev de um lado e o Kennedy aparecendo do outro. O medo, o temor de uma destruição mundial. No Brasil, as tensões da Guerra Fria se manifestam num governo João Goulart, que tenta, dentro de medidas populistas, estabelecer no Brasil
desenvolver no Brasil uma série de medidas ligadas ao povo, como a reforma agrária, como o voto para analfabetos, um grande programa contra a inflação. Agora, qual é a crítica que vai ser vista em João Goulart? Essa é uma imagem famosa de que o João Goulart estava flertando com o comunismo, que o Brasil estava sendo ameaçado do comunismo e que o povo estava sendo conduzido para o socialismo soviético. É isso que gera a atuação dos militares, o golpe civil-militar de 1964. Os militares estabelecem um regime de 21 anos ligado diretamente ao sonho de um crescimento econômico, a fazer o povo viver uma situação melhor, mas ao mesmo tempo com forte censura, com forte repressão. É por isso que chamamos de uma ditadura. Em 68 é o auge dessa ditadura. O que se manifesta? O ato institucional número 5. O AI-5 é chamado pelos militares como uma revolução dentro da revolução. A melhor crítica a essa atuação dos militares, quando eles concentram poder, é justamente a previsão do tempo nesse jornal, o Jornal do Brasil. Olha o que eles vão dizer, galera. Tempo negro, temperatura sufocante, o ar está irrespirável, o país está sendo varrido por fortes ventos. O que significava isso? O que os próprios militares traduziram. O que eles disseram? Os próprios militares disseram: aqueles que não amam a revolução devem, ao menos, temê-la. Ou seja, ter medo desta revolução. O que isso significa na prática? Os militares controlando e dominando este país. Surge o chamado milagre econômico. No governo Médici, fica evidente a defesa de um ufanismo nacional. O que é isso? Uma exaltação do país acima de tudo. E aí o lema deles era: ou você deve amar o Brasil, ou você deve sair daqui. Ou você se curva aos militares, como Ziraldo traduziu, ou você será banido daqui. Ame o Brasil acima de tudo. Essa é a lógica que os militares procuram estabelecer. No entanto, o modelo de desenvolvimento militar era baseado no capital estrangeiro. O problema da base do capital estrangeiro é a crise do petróleo em 1973. Galera, teve um tempo que o pessoal cortou o petróleo. Se vocês se lembram, ano passado, nessa época, rolou a greve dos caminhoneiros e estava todo mundo sem gasosa, sofrendo até umas horas. Isso já tinha se manifestado em 73. Quando os árabes estão na guerra do Yom Kippur, isso gera uma problemática importante, a falta de gasolina. E aí, com essa falta de combustível, o que acontece? Pressão sobre os militares. O crescimento econômico já não era mais tão evidente. Essa foto, galera, gerou uma enorme resistência no Brasil. O jornalista Vladimir Herzog, conhecido carinhosamente como Vlado, foi chamado para prestar depoimento no DOPS e no mesmo dia os militares divulgaram essa foto. Segundo os militares, ele teria se suicidado. Ninguém acreditou nisso. Por quê? Como é que alguém se suicidaria com os pés no chão? Como ele conseguiria se sufocar com os pés no chão? Primeiro argumento. Segundo argumento, como é que alguém numa prisão fica com seu próprio cinto? Em nenhum lugar do mundo alguém fica com um cinto em uma prisão, porque pode ser uma arma. É isso que vai fazer o povo estabelecer-se nas ruas contra a repressão dos militares. O último governo dos militares é esse brother, o Figueiredo, que ficou muito famoso por essa foto. Uma menininha que se recusou a cumprimentar o presidente militar. Depois de vários anos, encontraram essa menininha e descobriram que a menininha não cumprimentou o presidente, não tinha nada a ver com o presidente, tinha a ver com a mãe. A mãe tinha falado para ela que ela nunca poderia cumprimentar o presidente, que o presidente nunca pararia na frente dela. Por uma ironia da história, o presidente parou na frente da menina, mas a menina ficou com tanta raiva da mãe, aquilo que nós chamamos de birra hoje em dia, que a menina ficou assim. E a foto se tornou famosa contra a ditadura militar. Mas o que eu gosto mais dessa foto são os homens que estão no segundo plano.
Olha esse brother aqui, ó, ele parece o Leôncio, olha que legal. O Leôncio está aqui, ó, olhando para a galera, e esse brother que deveria fazer a proteção para não rir, está olhando para o céu. O cara está ali na paz, olhando para o céu, para dar uma relaxada, né? Em grande medida. Galera, o que vai acontecer em 79 também no mundo? A Revolução Iraniana. A Revolução Iraniana foi um grande movimento ligado ao radicalismo muçulmano, que tem 40 anos depois, agora para a gente, faz aniversário, foi em 1979 esse movimento, o fundamentalismo muçulmano gerou o terrorismo, em grande medida. Então, é uma data importante. Os militares eles começam a viver nos anos 80 o que nós vamos chamar de década perdida, porque não há mais crescimento e a inflação no Brasil vai bombando animal. As manifestações crescem pelas diretas já, que fracassam, infelizmente. As diretas já não dão certo. Os militares vão conseguir estabelecer eleições indiretas no Brasil em 85. Tancredo Neves é eleito. O sonho, ainda que na eleição indireta, é de que finalmente o Brasil tivesse um governo civil conduzido para a democracia, frente ao cenário econômico tão difícil. No entanto, antes de assumir, Tancredo Neves vai morrer. Ele passa por uma série de cirurgias. Essa foto é muito famosa, porque alguns dizem que ele já estava morto aqui, mas outros dizem que não. Esse médico aqui foi entrevistado e disse que ele estava numa péssima situação. Apesar da cara dele de defunto, ele ainda estava vivo. Se vocês veem aqui, ó, esse médico aqui está segurando o soro dele atrás, ó, porque ele não poderia ficar nenhum minuto sem remédios, porque ele estava numa triste situação. Em 88, uma imagem que já caiu no Enem, nós temos a grande Constituição do nosso país, a nossa 7ª e última Constituição. E aí veja, o que você tem? A formação de direitos. Todo brasileiro tem direito à moradia, mas olha a ironia, isso está sendo lido por uma família que vive nas ruas. A ironia é evidente, os direitos existem, mas a prática ainda não acontece, infelizmente. É assim que em 89 o mundo sonha, há 30 anos atrás, com um mundo melhor. A queda do Muro de Berlim. Olha o tamanho deste muro, galera. Olha como ele é grande e ele trazia uma divisão no mundo. Quando o Muro de Berlim é destruído, finalmente se sonha com um mundo melhor. Um mundo igualitário, onde todos verdadeiramente se desenvolveriam. Em 91 acaba o sonho socialista. Por quê? Porque a União Soviética acaba definitivamente e se articula ao capitalismo. O Brasil vive uma grande crise com Collor, a Grécia vai viver uma grande crise com o FMI, e aí o que isso gera? Uma imagem como essa. O mundo, 30 anos depois do Muro de Berlim, começa a construir outros muros contra os refugiados. Essa imagem mostra isso, o quanto a sociedade europeia se tornou hipócrita. Theresa May, a primeira-ministra da Inglaterra, construindo um muro em Calais, na França, contra os refugiados. Os americanos construindo um muro no México. A Palestina dominada pelos judeus, dominada por Israel. O que parece, galera, é que nós seres humanos ainda não aprendemos a promover verdadeiramente a igualdade, o respeito, o desenvolvimento, o avanço. A história mostra que mais de 100 anos se passaram e o sonho da tecnologia e do avanço, que inegavelmente hoje temos, infelizmente ainda não demonstra uma real situação de melhora entre os seres humanos. Infelizmente, isso ainda é triste. Isso foi manifesto na Guerra do Vietnã, é manifesto na fome na África e, sem dúvida nenhuma, na crise dos refugiados, que o menino na Síria demonstrou isso muito bem. A história humana ainda precisa muito mais de desenvolvimento e de igualdades reais entre todos. Eu espero que vocês tenham curtido, que tenha sido interessante para vocês. Daqui mais uns 20 minutinhos, nós vamos falar um pouco sobre formação cultural do Brasil. Se vocês quiserem voltar um pouquinho mais tarde, venham curtir com a gente. Um grande prazer, galera. Obrigado pela atenção e até a próxima.